Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem, 23 de fevereiro de 2023, a ISA-CTEP nos tickers TRPL4, TRPL3, nós vamos falar aqui no canal sobre TRPL4, anunciou seus resultados. No dia de hoje, estava acompanhando a grade de negociações e a ação veio caindo. Será que é um momento para se aportar com os resultados que foram apresentados? E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar do release de resultados do quarto trimestre de 2022. Também vou me utilizar das demonstrações financeiras individuais e também vou me utilizar dos slides da apresentação de resultados por decorrência da teleconferência de resultados que foi feita no dia de hoje, 24 de fevereiro de 2023. Embora tenha assistido toda a apresentação dos resultados, eu verifiquei assim que não teve nada de significativo, nada de relevante. Tem um detalhezinho que eu posso recomendar, se você for acionista da ISA-CTEP, para que você assista num determinado momento da apresentação desses resultados. Mas eu acho que o que a gente pode salientar é, por exemplo, com relação aos destaques. Veja aqui, ó, a receita líquida teve um aumento aqui de 6% frente ao exercício de 2021. Nós estamos olhando aqui para o lado financeiro, seguindo a contabilidade regulatória. Para fazer o nosso quadro de indicadores no final, nós vamos nos utilizar do IFRS, porque é o que está padrão em todas as nossas demonstrações. Mas, para fins dessa apresentação, eu vou mostrar onde é que uma coisa se diferencia da outra e por que nós vamos utilizar os padrões internacionais. Mas veja que o EBITDA também, ele cresce 6%, o lucro líquido. A parte que mais nos interessa, um crescimento de 6,8%, chegando a 936 milhões, quase 937, e nos investimentos, reforços e melhorias, um crescimento de 124,3%, chegando a 824, quase 25 milhões. Então, é positivo com crescimento em todos esses itens a ISA-CTEP. Com relação ao crescimento, a companhia teve um recorde histórico de investimentos em sua base de remuneração. Veja a evolução aqui do CAPEX em 2019, 771 milhões, para 1,9 bi em 2022. Considerando esses 825 milhões em reforços e melhorias e em Greenfield, que são os novos projetos da companhia, 1,1 bi. Em 2022, como você pode ver, a companhia teve 5 projetos concluídos, um RAP de 7 milhões, 50 milhões, 48, 71 e 181 milhões, com energização aqui no mês de outubro, no mês de novembro, lá no dia 10 de 2022. Considerando as receitas anuais permitidas licitadas em operação, veja que de dezembro de 2021 salta de 1 bi para 1,4, crescimento de 31%. Dos novos projetos em questão, Três Lagoas e Biguaçu são 100% ISA-CTEP e Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, 50% ISA, 50% Taesa. E o que é interessante, só para fins de curiosidade, né? Nessa participação junto com a Taesa, é que você vai ver aqui dentro da composição acionária que a ISA Brasil aqui faz parte, mas que ISA Brasil é essa. É importante saber distinguir para a gente não confundir as coisas. Ela está aqui, ó, ISA Investimentos e Participações do Brasil, que justamente é uma das composições, um grupo maior, mas que, veja, ela tem ascensão aqui, ó, sobre a ISA-CTEP. E onde é que está a Taesa? Provavelmente seja aqui desse lado, sendo que, embora não se conecte, tem algum tipo de correlação entre as empresas. Mas é só uma curiosidade. Nos novos projetos da companhia, a serem ainda levados a pleno, veja o quanto evoluíram. Itaúnas aqui, do terceiro para o quarto trimestre. Então já está 99%. O Minuano evoluiu de 58% para 66%. Triângulo Mineiro evoluiu de 71% para 85%. E Riacho Grande evoluiu de 30% para 32%. É interessante aqui da gente verificar que a companhia ainda
venceu o leilão aqui de 2 lotes, no leilão de o número 1 de 2022, e tem ainda 2 projetos que já estão em andamento, Piraquê e Jacarandá, um respectivamente a 7% e outro a 9%. O fato é que o total dessas RAPs aí vai chegar a mais 531 milhões, para um CAPEX de 7 bi. Nos resultados, quando olhamos para a receita líquida, veja que ela tem um crescimento aqui de 6,2%, isso quando nós consideramos a RBSE. Se nós olharmos para a RBSE, que é a rede básica do sistema existente, ela é uma parcela da RAP, que é por conta de componentes de transmissão que já estavam instalados à época em que a celebração do contrato foi feita. Então, se tirarmos esse fator, que é esse cinza que está aqui em cima, veja que a receita teria ido de 1,6 bi para 1,9, um crescimento de 20%. Olhando para a evolução da receita, retirando daqui a RBSE, veja que 1,6, como nós tínhamos dito, em 2021, mais esses 320, que são das demais controladas, o que fez com que fosse para 1,9 bi de receita líquida operacional. Com isso, o crescimento chegou a 2,3 bi, um crescimento de 21,5%. Outra informação aqui bastante interessante foi o crescimento das despesas aqui de 568 para 624. Veja que ela cresce quase 10%, portanto bem acima da inflação. Mas tem um componente aqui que eu achei bastante interessante, que é essa linha vermelha. Você pega essa PMSO gerenciável e divide pela receita líquida operacional, e na composição, ou seja, naquilo que é a participação da despesa, na verdade tem um decréscimo de 36% para 33%, ou seja, cresceu a despesa, mas a companhia cresceu também. O EBITDA, como nós vimos, no ano a ano, crescimento de 4,6% e no comparativo trimestral, crescimento de 37,1%. Olhando para a dívida da companhia, veja que desde o segundo trimestre de 2022 ela vem caindo aqui, chegando a 7,1 bi, sendo que lá no quarto trimestre de 2021 estava 6,6. Então ela cresceu aqui durante o ano 7,5%. Aqui você vai encontrar qual é a composição dessa dívida. Mas os aspectos importantes estão aqui embaixo. A dívida líquida dividida pelo EBITDA, e aqui o EBITDA a gente está considerando o EBITDA do regulatório, então 2,92 vezes. Lembrando que a companhia, a partir de 3 ou acima, ela pode se restringir ao pagamento de proventos. Então, tem 2 fatores que ela coloca em questão na hora do pagamento dos dividendos. Um deles é que a alavancagem seja menor que 3, e o segundo é que é 75% do lucro líquido regulatório. O preço médio dessa dívida, 7 anos, e o custo médio da dívida de 12,8%, sendo que, se você for ver aqui, parte dela está atrelada a IPCA, que é esse azul aqui, mas o intermediário. Então é a maior parte da dívida, reduzindo a inflação. Com certeza haverá redução no custo médio da dívida, e nesse azul bem mais escuro, que está atrelado ao CDI, veja que ela tem 28%. Da mesma forma, se reduzir a taxa de juros, então nós vamos encontrar a possibilidade de uma redução também no custo médio desta dívida. E essa é a razão que nós acompanhamos sempre, principalmente o boletim Focus, que a gente traz aqui no canal de vez em quando, para a gente saber mais ou menos qual é o horizonte que a gente tem para tanto a dívida quanto a inflação do país. A dívida não, a taxa de juros básica quanto a inflação do país. E já que eu mencionei que a companhia, agora, estando abaixo dos 3% de 3 vezes de alavancagem, o lucro líquido chegou a 936,9 milhões, e a gente sabe que, tendo lucro líquido, ela paga 75% do seu lucro líquido regulatório. Basta que a gente multiplique esse lucro líquido regulatório por 0,75, então significa que a companhia ela teve
condições aqui do pagamento de aproximadamente 702 milhões de reais de dividendos. E por falar em dividendos, no que diz respeito à remuneração dos acionistas, em particular aqui ao histórico, veja, chegou aqui a 75%, significa que ela pagou em 2022, lembrando que a DataX, para esse pagamento foi no dia 27 de 12 de 2022, então a Datacom também foi em 22, portanto é relativo ao exercício de 2022, enquanto dividendos obrigatórios a companhia pagou 700 que nós mencionamos no nosso cálculo. Mas tem um aspecto aqui que a gente tem que levar em consideração. Veja que o que foi pago está abaixo daquilo que seria o patamar médio, que deveria ficar mais ou menos na parte superior desse retângulo que eu marquei aqui. Então, a gente até pode esperar algo mais, principalmente porque houve um pagamento aqui bastante expressivo em 2021. Nós já mencionamos aqui no canal as razões. Então, por conseguinte, houve uma antecipação do pagamento desses proventos que deveriam ser de 2022. Com isso, houve uma redução que, como a própria companhia se explica dessa redução. Antes disso, para aquele período que nós vamos considerar mais relevante, veja que aqui em 2019 pagou R$ 995. Então nós vamos partir desse princípio, uma possibilidade de estar perto desses 995, não reais, 995 milhões de reais. E agora trazendo esses dados aqui para o nosso quadro de indicadores, nós vamos utilizar então o IFRS, que é o padrão que nós utilizamos para a composição dos nossos quadros. Ao final da apresentação de resultados, tem uma explicação muito interessante sobre o regulatório e o IFRS, esses resultados, e por que a companhia utiliza nas suas apresentações o regulatório e não traz muita referência ao IFRS. É bem interessante o que é dito lá, eu recomendo que você, se for acionista, que você veja o que é, porque está colocado de uma forma bem didática e bem fácil de ser entendido. Bom, mas indo aqui ao que interessa, veja aqui, nós temos uma projeção para 2022 de uma receita de 4,1 bi, considerando como a companhia andou até o terceiro trimestre de 2022. Mas a receita acabou ficando aqui em 5,4, bem acima do que a gente gerou de expectativa. Para o lucro líquido, a gente tinha quase em torno aqui de 2,3 e a companhia fechou um pouco abaixo aqui, 2,2. Isso em bilhões. No ano passado, nós vimos a companhia pagou R$1,06 aproximadamente, e veja que o total distribuído ficou ali perto dos 700 milhões, conforme nós vimos. Então, uns ajustezinhos, quaisquer que a gente faz ali, já pode bater até o número preciso. Mas a nossa ideia aqui não é a precisão, mas sim o que a gente pode obter, principalmente em termos de projeção, porque a gente vê o quanto se aproxima daquilo que, de fato, as companhias elas vêm a obter em termos de resultados. Veja aqui, a receita líquida de 2018 até 2022, ela veio crescendo 14,38% ao ano. Por conta do exercício de 2022, a gente tem aqui um decréscimo nos proventos, que faz total sentido, já que é o mais baixo pago, considerando os últimos 5 anos. Então nós vamos utilizar para atualização dos nossos valores o menor dos patamares, que foi do lucro líquido, que teve esse crescimento de 4,52% em média ao ano desde 2018, ou seja, o crescimento médio composto do lucro líquido. E nós vamos aplicar a todos os demais valores. Assim, por exemplo, nós vamos ter aqui como referência a nossa receita de 5,6, quase 5,7 bi ao final de 2023. Um lucro líquido aqui que pode chegar a 2,4 aproximadamente, 2,4 bi. E considerando que aqui é o IFRS, lembrando, né? Em média a companhia veio pagando um payout aí de 61,76%, a gente pode estimar então que ela pague dividendos aqui de R$ 2,22 até o final de 2023. Isso, inclusive com anúncio, um Datacom e DataX em 2023 para pagamento em 2024. Ao tempo que estávamos fazendo esse vídeo, o preço da ação estava cotado a R$ 21,95. Veja que o patrimônio líquido da companhia saltou de 14,5 bi para 16,5. A gente viu ali vários
projetos inaugurados, um crescimento de 13,71% de um ano para o outro, o que é elevado em termos de patrimônio líquido. Com isso, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,87, um indicativo de que a ação possa estar barato, e mais, o risco de se investir nela praticamente inexistente, uma vez que o preço da ação é inferior a tudo que compõe a companhia. E já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, considerando esse lucro líquido que nós estimamos, em 6,12, significa que, em termos de lucro líquido, se você comprar a R$ 21,95, você vai receber de volta aí em torno de 6 anos. Os dividendos que nós projetamos de R$ 2,22, veja que o nosso preço teto ele vai para R$ 36,94. Lembrando que, para chegar nesse preço teto, nós dividimos os R$ 2,22 de proventos que nós estimamos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Tem toda uma explicação no canal sobre isso. Procure aqui os vídeos sobre preço teto. E o preço teto médio de 2018 a 2022, a companhia pagou R$ 2,21. Veja que é muito próximo do que a gente estima que ela pague esse ano, ou seja, não é nenhuma exorbitância. Com isso, o preço teto dela ficaria em R$ 36,81, quando olhamos para o passado, que é normalmente aquele que nós levamos mais em consideração, porque aquilo que aconteceu no passado é provável no futuro. Só para não dizer que há tempos eu não toco nesse assunto, que é com relação ao fluxo de caixa, porque ele tem a sua importância, nós verificarmos se a companhia ela gera caixa. O que nos interessa, na verdade, até para ficar bem elucidado, vai estar nessas duas colunas aqui, que é o fluxo de caixa consolidado. Em particular aqui do ano de 2022. Se nós formos descendo aqui, o que nos interessa nessa parte do fluxo de caixa é exatamente o fluxo de caixa originado das atividades operacionais. Então ele vai ficar aqui em 599 milhões, indicando que a companhia, embora seja pequeno, uma redução em relação ao ano de 2021, o que, pequeno entre aspas, não é tão pequeno assim. Mas o que importa dizer aqui é que para todos os serviços e todos os produtos gerados pela companhia, ela obtém isso aí de resultado operacional, portanto, ela se paga com sobras. Nós ainda podemos descer um pouco mais aqui, que são outros dois aspectos que nós gostamos de olhar, que é o fluxo de caixa das atividades de financiamento. E veja, aqui a gente quer que ele fique negativo. Significa que a companhia ela fez aplicações financeiras, né? E também, ou ela também pode ter investido em imobilizados, no crescimento do seu patrimônio. E nas atividades de financiamento, o fluxo de caixa das atividades geradas pela atividade de financiamento, a gente quer que seja negativo por duas razões. Primeiro, tipo essa aqui, pagamento de debêntures, significa que a companhia está reduzindo sua dívida, tem dois pagamentos de debêntures aqui. E aqui também a gente não quer que aconteça isso, esse ingresso, né, de novos empréstimos, mas tem as explicações ali naquelas notas, e o mais importante de tudo aqui é exatamente aqui, dividendos e juros sobre capital próprio, aquilo que a companhia paga aqui deu 97 milhões, então significa que ela é pagadora de proventos. E no final de tudo isso, que a gente verifica aqui o caixa gerado, 336 milhões, uma evolução de 53 milhões, 54 quase, em relação ao exercício de 2021. E para finalizar nosso comparativo elétrica a elétrica, nós já temos a Auren, a Engie, todas analisadas no canal Anel Energia, e agora a Isacetep. Nem todas são transmissoras, algumas são mais verticalizadas, outras têm matrizes de geração mais diversificada. O importante é que todos os dados que nós coletamos, eles estão expressos aqui nesta coluna. Você vai poder fazer um comparativo, eu vou subir isso aqui no Instagram do canal, mh.investir, e lá você vai verificar aquela que mais se ajusta às suas possibilidades de investimento. E antes de irmos, veja aqui ao tempo desse vídeo, agora 14 horas e 44 minutos, a ação vai a R$ 21,80, já teve a R$ 21,73, caindo entre 1,90% e 2%. Será que é por conta dos resultados? Será que os resultados foram ruins? Estão aquém do esperado? Isso é algo que a gente leva em consideração. Só que essa consideração é sobre a nossa análise ao mercado.
né? Nós temos uma análise diferente, a gente tem aí as demonstrações que a gente vê. Ao nosso entender, a companhia está se oferecendo em termos de ação, mas isso é um entendimento para a nossa carteira. Você, evidentemente, vai ficar com a sua interpretação e verificar se você aportaria ou não em TRP L4 ISA CETEP. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.